Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma? Vamos lá, vamos falar sobre os números racionais absolutos na forma fracionária. E o subtópico de hoje vai ser comparação de frações, pessoal. Então, vamos ver aqui alguns tipos de comparações, tá, de frações que a gente encontra por aí. Então, tem três tipos de comparações. Vamos lá. As comparações, tá, que a gente já começa a fazer desde pequenininho, comparações entre números, o que é maior, o que é menor. E a gente chegou agora em frações e vamos saber comparar elas, tá certo? Vamos aqui para o primeiro caso que ocorre dessas comparações. Comparação de frações com denominadores iguais. Então vamos lá. Essa talvez seja a comparação mais direta que temos. Afinal, imagine a seguinte situação. Carlos e Letícia saíram para jantar em uma pizzaria. Carlos comeu 3 fatias, tá? 3/8 da pizza, ou seja, ele comeu 3 fatias de 8 que tinham lá. A pizza foi cortada em 8 partes, lembrando, o denominador me diz em quantas partes foi dividido todo. Então a pizza foi dividida em 8 partes e ele comeu 3. E Letícia, das 8 partes da pizza, comeu 2, certo? Então, sobraram 3 fatias ainda. Ok, está tudo tranquilo aqui. Então, se a gente for comparar, qual foi a maior fração? Ou seja, quem comeu mais aí? Quem comeu mais foi o Carlos. Então, é fácil perceber que o rapaz comeu mais pizza, pois 8 pedaços, depois de 8 pedaços, comeu 3, enquanto a moça comeu apenas 2. Essa é muito fácil. Então, assim indicamos que 3/8 é maior que 2/8. Vimos isso aí na prática. Mostrou que 3 partes de 8 é maior do que 2 partes de 8. Então, 3/8 é maior que 2/8. E aqui a gente tem o nosso, tá, o nosso conceito aqui sobre esse tipo de comparação quando os denominadores, que é denominador, o número que está embaixo, são iguais. Ao compararmos duas ou mais frações de mesmo denominador, será menor a fração que apresentar o menor numerador, ao mesmo tempo em que será maior a que tiver o maior numerador. Muito fácil, pessoal. Então, vamos ver aqui outros exemplos. Quem é maior, 1/7 ou 3/7? Uma parte de 7 ou 3 partes de 7? 3 partes de 7. Então, 1/7 é menor que 3/7. Aqui, ó, 8 partes de 10 é maior do que 6 partes de 10. Ou 8 décimos é maior do que 6 décimos. Então, muito simples isso aí. Vai ser maior a fração que tiver o maior numerador, caso os denominadores forem iguais. Essa comparação é bem tranquila, tá, pessoal? Agora vamos ver aqui o segundo tipo, tá? O segundo caso das comparações, em que os numeradores eles são iguais. Agora são os numeradores, agora é o número de cima da fração. Então vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho 1/2 e eu tenho 1/3, ou seja, qual é a maior parte aqui? Olha, eu peguei um todo e dividi em 2 partes, e peguei uma dessas partes. Imagina eu pegar uma pizza e dividir em 2 partes só. Pegar ela, tá toda redondinha, cortei em 2 partes. E a outra eu cortei em 3. Então, qual é o que vai ter a maior fatia? A que foi dividida em 2 ou a que foi dividido em 3? Se eu pegar uma fatia de cada uma, a que foi dividida em 2 partes, ela vai ser maior. Então, vemos aqui, ó, por esse exemplo, um, um todo, tá? Um retângulo foi dividido em 2 partes e eu considero uma. Aqui foi dividido em 3 partes e eu considero uma, então 1/2 a gente vê aqui no desenho que é maior do que 1/3. Então, ao compararmos duas ou mais frações de mesmo numerador, será maior a fração que apresentar o menor denominador. Por que o menor? Porque ela está sendo partida em menos pedaços. Então, o pedaço que eu considerar, ele sempre vai ser maior do que o pedaço que eu considerar daquele que está sendo dividido em menores partes. Então, vamos lá. 2/5 é maior do que 2/9. 1/4 é maior do que 1/8. E 6/20 é maior do que 6
centésimos. Olha aqui, ó, dividir algo em 20 partes e dividir algo em 100. Eu peguei 6 partes de 20 e peguei 6 partes de 100. 6 partes de 20 vai ser bem maior do que 6 partes de 100. 6 partes de 100 foi divididas, imagina uma pizza em 100 fatias, e a outra pizza foi dividida em 20 fatias. A que foi dividida em 20 tem fatias maiores. Então, 6 vinteavos é maior do que 6 centésimos. Também essa aqui é muito direta e muito simples, pessoal. Agora, a que tem aqui, que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, tá? Trabalhar um pouquinho mais e executar algumas coisas que a gente já sabe. Então, vamos lá. Comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes. Caio participou de um simulado que tinha teste de matemática e português. Antes que soubesse sua nota em cada avaliação, ele conseguiu acessar o número de acertos em cada uma delas. Veja, acertei 11 vinteavos da avaliação de matemática e 8 quinzeavos de português, em qual consegui melhor desempenho. Tá? Em qual consegui um melhor desempenho. Vamos ver aqui. Para descobrir em qual avaliação ele teve melhor desempenho, considerando que a nota máxima é igual e os testes têm o mesmo valor, em cada tipo de avaliação, devemos descobrir qual a fração representa a maior parte do todo. Então, quem é dessas duas aqui é a maior fração? 11 vinteavos ou 8 quinzeavos? Para a gente fazer isso, tá? Vamos ter que o livro mostra, turma, três maneiras diferentes. Mas a mais prática é que vocês vão ter que utilizar, certo? Sempre. Deem uma olhada no livro de vocês, caso vocês sintam interesse nas outras, mas as outras são bem mais complexas. Essa aqui é mais simples e vocês, quando aprenderem a utilizar elas, vão utilizar até o terceiro ano para encontrarem frações equivalentes, tá bom? Dessa maneira aqui. Aí vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente vai comparar elas. Primeiro passo, determinar o MMC entre 20 e 15. Quando a gente determina o MMC entre 20 e 15, o livro aqui já coloca 60, tá certo? Mas vocês lembram que é só utilizar o dispositivo vertical entre 20 e 15? Deixa eu ver aqui. Entre 20 e 15. A gente vai utilizando o dispositivo vertical. Espero que vocês estejam lembrados de fazer isso. Por que estejam lembrados? Porque isso aqui vai ser utilizado muito, muito, pessoal. Tá? Então, vou encontrar MMC entre 20 e 15. Então, vou fatorá-los. Tá? Qual é o número que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar números primos apenas. Tá? Então, o número que eu vou colocar aqui, vou observar se tem algum par primeiro. Tem o 20, então vou colocar aqui o 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. E o 15, já que não divide, então eu vou repeti-lo, ele desce. Tá bom? Isso a gente já aprendeu, mas eu vou fazer aqui para a gente praticar um pouquinho mais. O 10, ele é par, como existe ainda o número par, né? Então vamos por 2 de novo, que o 2 divide em números pares. 10 dividido por 2, 5. 15 não divide, então repete. Aqui, ó, a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. O 3 divide algum desses? Sim, o 15. Então, 3 vem para cá. O 5 não é divisível por 3, eu repito o 5. O 15 é divisível por 3, que vai dar 5. Como o 5 é primo, só vai dividir por ele mesmo. Então, aqui eu chego no final, tá, da minha fatoração. E agora eu vou multiplicar os meus fatores aqui, tá? Os meus termos aqui, que são 2 vezes 2, esse pontinho, pessoal, é de vezes, viu? Vezes 2
vezes 3 vezes 5. Quando eu multiplico tudo isso, eu vou obter o resultado 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, determinei meu MMC, que é 60, ok? Feito isso, esse é o primeiro passo, tá? Quando vamos comparar frações com numeradores e denominadores diferentes. Primeiro passo, tirar MMC. Segundo passo, buscar frações de denominador 60, equivalentes às frações dadas inicialmente. Então, ó, a primeira foi 11/20. Vou colocar aqui o 60, que vai ser o meu novo denominador. E vou ver aqui, ó, quantas vezes o 20 é multiplicado para chegar em 60. 3 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar o número de cima, porque tudo que eu faço embaixo eu vou fazer em cima também para obter uma fração equivalente. Então, 11 vezes 3, 33. 33 60avos é uma fração equivalente a 11/20. O que é uma fração equivalente? Tem o mesmo valor, tá certo, pessoal? Ela tem o mesmo valor. Então, 11/20 é a mesma coisa que 33 60avos, tá certo? Vamos lá. Agora eu vou achar uma fração equivalente a 8/15. Coloco aqui a 60, que é o novo denominador. Quantas vezes 15 multiplica para dar 60? Por 4. 15 vezes 4, 60. Multipliquei embaixo, multiplico também em cima. 8 vezes 4, 32. Então, minha fração equivalente a 8/15 com o denominador 60 é 32/60. Agora dá para a gente comparar. Aí a gente lembra daquele primeiro caso em que os denominadores são iguais. Qual é a maior fração? A maior fração é o que tiver o maior numerador, porque eu tenho 33 partes de 60 e eu tenho aqui 32 partes de 60. Então, 33 partes de 60 é maior do que 32 partes de 60. Vamos aqui, deixa eu apagar esses rascunhos aqui que a gente fez, rapidinho, para irmos para o próximo slide, pessoal. Aí vejam aí, não é difícil, tá? Porque a gente já sabe fazer esses cálculos aqui. Vamos lá para o próximo slide. Pronto, é possível ainda fazer uso do seguinte procedimento após determinar o MMC dos denominadores. Devemos dividi-lo pelo antigo denominador e multiplicar o quociente e o resultado pelo antigo numerador. Esse aqui é que eu geralmente faço, tá, pessoal? Com isso, vamos obter o numerador da fração equivalente à fração dada inicialmente. E ainda em relação ao exemplo anterior, veja como fica a sequência. Então, tinha 11/20. Aí aqui, o que é que eu vou fazer? Pego 60, tá? Cadê? Deixa eu ver se ele faz o mesmo procedimento que eu. Isso. Aí ele coloca aqui a seta do lado errado, tá, pessoal? Então a seta deveria vir para aqui, ó. 60 divide por 20 dá 3. 3 multiplico por 11 dá 33. Ok. E aqui, ó, 60 dividido por 15 dá 4, porque 15 vezes 4 dá 60. E multiplico 4 por 8. 4 vezes 8, 32. Então, as mesmas frações, tá certo? O procedimento é um pouquinho diferente, porém a gente chega no mesmo resultado, turma. E aí a gente, tá, pode comparar nossas frações. 33 60avos é maior do que 32 60avos, tá ok? Isso aí pelo primeiro método, tá? Primeiro método que a gente viu de comparação. Primeiro tipo de situação. Então, turma, a gente finaliza aqui. Vou deixar aqui no slide, tá? Para a gente finalizar. Espero que tenham compreendido, tá certo? Esse tipo de comparações. Pratiquem bastante, tá? Para vocês absorverem tudo. Qualquer dúvida, a gente se encontra, tá bom? Na aula ao vivo, para tirar dúvidas, tá certo? E responder exercícios juntos. Então, valeu, turma. Até a próxima. Fui!